Então, podemos ir. Bom, boa noite a todos. Esse é o nosso 11º encontro do grupo de Direito Sistêmico. Estamos estudando o livro A Fonte Não Precisa Perguntar, do Bert Hellinger. É uma iniciativa do grupo com a coordenação da doutora Ariane, que hoje não pode estar conosco, então eu estou aqui auxiliando nessa mediação. Então, eu passo a palavra para iniciar os nossos estudos. Novamente, boa noite a todos e a todas. Devo comunicar que o início do grupo foi exatamente para a gente construir leis sistêmicas. Fiz a minha primeira tentativa agora para ir para o legislativo, não consegui. Tive, entretanto, votos significativos dos amigos, consegui 897 votos, precisaria de, no mínimo, 1.500 para acompanhar a legenda e subir, mas vamos ver, porque o projeto não para por aqui, vamos continuar, vamos ver 2018 que nós fazemos. Mas o importante é a gente continuar com esse estudo e levar de outra maneira para o legislativo o nosso estudo, as nossas reivindicações e fazermos as alterações que se fizerem necessárias nas leis, de maneira conseguindo o legislador, seja a nível municipal, estadual ou nacional, para que a gente possa mudar as leis a partir da Constituição Federal e torná-las sistêmicas. Então, após essa breve introdução, passo a palavra para o Renato para a gente dar início ou continuidade à nossa leitura guiada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente no nosso 11º encontro. E nós vamos dar prosseguimento à leitura do livro do Bert Hellinger, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Nós estamos no capítulo Homens e Mulheres e vamos começar no tópico Casamentos com um Gêmeo. A Diksha fará a leitura para a gente. Pode continuar, Diksha, por favor. Ok, casamentos com um gêmeo. Quando se casa com um gêmeo, deve-se ter em conta que não se pode casar com um gêmeo, assim como se casa com alguém que cresceu sem irmão gêmeo. O parceiro precisa reconhecer que gêmeos são inseparáveis, que existe uma ligação bem profunda entre eles. Por isso, o parceiro precisa frequentemente ocupar o segundo lugar depois do gêmeo. Então dá certo. Se o parceiro não fizer isso, algumas vezes o gêmeo procura fora do casamento um substituto para o outro. Ele tem, por exemplo, um outro namorado ou uma outra namorada, que na alma representa o gêmeo. É preciso coragem para a felicidade maior. É preciso realmente coragem para a felicidade maior. A grande conquista é segurar o fácil e claro e olhar adiante, deixando para trás todo o anterior. Toda tentativa de voltar atrás é uma fuga do peso da felicidade. Pois sim, que a felicidade é fácil. Aliás, precisa de uma grande coragem, porque no final, essa felicidade maior só pode ser conservada como um presente não merecido, para o qual não se pode nem se deve pagar nada. Isso é humildade. Quando essa felicidade se mostra, alguns dizem: tenho ainda um problema que não está totalmente resolvido. Ele afasta da felicidade que já tem nas mãos. Com isso, a felicidade maior fica destruída. É novamente pequena e nós nos encontramos novamente na infelicidade habitual. Isso faz a maioria das pessoas ficarem felizes, porque não é preciso fazer mais nada. Ela vem por si só, por assim dizer. Hellinger, para um participante. Mas para ter a felicidade, precisa-se olhar para a mulher com amor.
De ontem para hoje, ela se transformou, e é maravilhoso ver isso. Uma felicidade assim cai em seu colo, sem que você tenha feito algo. Mas você deve tomá-la e conservá-la. Infelicidade e felicidade. A infelicidade tem, assim como a doença, uma necessidade, e é preciso ceder a ela. Isto é, tem a necessidade de acabar. A felicidade tem também uma necessidade, tem a necessidade de crescer. Descobrir algo mais sobre a felicidade. Ela corre atrás. Deixar o amor crescer. O amor une e o estar junto traz felicidade quando realmente une. Algumas vezes há algo que se opõe a esse encontro. Gostaria de olhar com vocês para aquilo que talvez impeça. Então, vamos trazê-lo à luz e olhar se existe uma boa solução. A boa solução é encontrada através do amor. Tratando o parceiro com amor, respeitando o seu destino, respeitando também o seu emaranhamento, respeitando a sua vida especial e olhando junto com ele com simpatia para uma solução. Algumas vezes existe algo que se opõe a esse afeto. Por exemplo, a curiosidade. A curiosidade fere o amor, é contra o respeito. Pertence ao amor deixar a alguém um espaço no qual a sua alma encontra seu caminho. Por isso, algumas vezes é ruim quando alguém interfere com uma interpretação ou com uma dúvida. Isso é como veneno que vertemos sobre uma planta. Com isso, ela não pode mais se desenvolver. Em vez disso, pode-se expor a planta ao sol do amor e do afeto, e de vez em quando regá-la com água fresca. Então ela cresce. O verdadeiro valor. Quando um homem e uma mulher vivem juntos muito tempo, mas não se casam, isto é, não dão o próximo passo decisivo, transmitem ao outro: ainda estou esperando por um melhor ou uma melhor. Isso fere o parceiro bem profundamente. Quando finalmente se casam, de vez em quando carregam ainda essa ferida. Mas pode-se felizmente reparar isso. Também não é assim. Os parceiros podem se olhar nos olhos e dizer: agora reconheço o seu verdadeiro valor. Imagens do amor. Os casais lidam com o amor de diversas maneiras. Alguns escolheram um amor cômodo. Portanto, eles ficam à margem de um rio com um ponto de vista sobre o amor e a corrente do amor ou a corrente caudalosa flui diante deles. Outros não têm princípios sobre o amor. Pulam na corrente e aprendem a nadar. De repente, são carregados por ela. Esse amor chega de mansinho à sua meta. Alguns casais se encontram em margens opostas. Olham um para o outro com seus pontos de vista sobre o amor. Eles apenas podem se unir quando ambos pulam no rio. Aí eles podem se segurar um no outro e a corrente os carrega bem mais seguramente. Essas são somente imagens. O amor real ultrapassa isso. Medo e nostalgia. Na filosofia da religião e na psicologia da religião, existe o conceito de fascinosum e tremendum. Isto é, aquilo que ao mesmo tempo atrai e difunde medo. São sentimentos que se têm quando se encontra o divino e o grande amor. Vivenciamos a mesma coisa em relação a ambos. Fascinosum e tremendum. O amor não é possível sem medo e sem nostalgia, tanto um quanto o outro. Hellinger para uma cliente. De acordo, quando a cliente
não se atreve a olhar para ele. Ele diz: olhe para cá. Para conservar medo, é preciso que usemos um truque importante. É preciso fechar os olhos. Só se pode ter um grande medo com os olhos fechados, ou quando se desvia o olhar, pois ao olhar talvez sintamos um pouco de amor. Nós nos protegemos desviando o olhar, então denominamos isso de olhar casto. O medo do amor. Medo do amor tem aquele que não ama. No próprio amor esquecemos o medo. É como na guerra. Os que estão atrás têm medo. Os que estão na linha de combate não têm medo. Vá até a primeira linha. Mas algo sobre o medo. O medo nasce de uma ideia. Para ter medo do amor, é preciso desviar o olhar da mulher. Se você olhar, o medo desaparece imediatamente. Portanto, o medo é a pequena felicidade. A intimidade. O terapeuta que pergunta algo íntimo sobre os pais de um cliente não pode mais trabalhar com ele. O cliente ou a cliente nunca mais vai poder perdoar-lhe. O íntimo é um segredo entre aqueles que o vivenciaram juntos. Não pode ser divulgado. Ninguém deve saber disso. É, aliás, o segredo mais pessoal. Quando os pais falam com as crianças sobre suas coisas íntimas, a criança irá se castigar duramente pelo seu conhecimento. Não pode se defender contra isso, mas pode esquecer. Se a criança ama ambos os pais, ela esquece e então fica livre. Se um homem fala sobre seu relacionamento íntimo com a sua mulher, mesmo que seja para o terapeuta, o relacionamento se rompe. E se um homem pergunta a uma mulher como foram os seus relacionamentos íntimos anteriores e ela conta para ele, o relacionamento se rompe. A simples pergunta já faz romper o relacionamento. O íntimo é algo sagrado e deve ser protegido como tal. O maternal e o paternal entre homem e mulher. Quando num relacionamento a dois, o cuidado maternal por parte da mulher e a proteção paternal por parte do homem são excluídos através da acentuação unilateral da equiparação adulta, o relacionamento empobrece. Mas se um dos parceiros encontra o outro pronunciadamente como pai ou mãe, por exemplo, quando ele lhe possibilita os estudos, então o presenteado se sente como uma criança perante seus pais. E como uma criança que nunca conseguirá compensar, e por isso quer se separar de seus pais para finalmente ser independente. Assim, o parceiro presenteado se separa para ficar livre da pressão da obrigação. Mas como a semelhança do que acontece quando a criança se separa dos pais, essa separação tem também algo de adolescente. Ouvir e ver no relacionamento de casal. Para alguns parceiros, é importante que vejam e sejam vistos, e para o outro é importante que ouça e seja ouvido. Um diz para o outro: você não me vê. E o outro diz então: você não me ouve. Essa separação é muito frequente. Assim, aquele que vê precisa aprender a ouvir, e aquele que ouve precisa aprender a ver. Opinar e perceber. Há ainda algo importante nas discussões entre um casal. Eles se acirram frequentemente por causa de opiniões diferentes. Mas todas as opiniões são erradas, inclusive a própria. Não são percepções, mas apenas opiniões. Por isso, não existe entendimento sobre opiniões, mas sobre percepções. Sobre aquilo que cada um pode observar, existe um entendimento. Que o chão aqui é preto
isso não se pode discutir. Sobre isso, não existem opiniões. Por isso, dirige-se a conversação e a fala para o que é perceptível, ao invés daquilo que se pensa. Quem ganha nessa chamada troca de ideias perdeu. Ele perdeu o outro. Quem ganhou numa discussão pode ser que ande por aí de peito estufado, mas perdeu o outro. A questão é se valeu a pena pagar esse preço. Triunfo e ciúme. Quem quer o triunfo quer a perda. E quem quer... Oi? Diksha, vamos fazer uma pausa. Uhum. Vamos abrir o espaço para perguntas ou comentários. A gente já leu um bom trecho e eu queria dar esse espaço. Flávia, você está falando, eu não estou te ouvindo. Está com o microfone... O microfone está desabilitado. Estava dando como aberto, Aí, sim. no canto, a hora que eu fui falar ele fechou. Tem duas perguntas aqui no chat. Uma da Marisa, ela está perguntando: quando se casa com alguém que foi gêmeo e o irmão morreu, como se relacionar com esse parceiro? Quando eu dou internamente um lugar a esse irmão morto do meu parceiro, da minha parceira. Como que eu posso fazer isso? Né? Talvez dizendo para esse parceiro ou para essa parceira, o seu irmão nos faz, o seu irmão ou a sua irmã nos faz falta. Ou seja, a pessoa considera, inclui e olha para essa pessoa, para esse irmão ou essa irmã do companheiro ou da companheira que morreu. Ou seja, ele internamente dá um lugar a essa pessoa e considera ela dentro dessa relação. E essa seria uma forma de fazer isso. Embora isso poderia ser feito também de outras formas. Mas essa seria uma forma de fazer isso. O Renato, me surge aqui também uma fala interna da companheira, no caso da mulher, vamos supor que a mulher seja casada com um gêmeo, então ela diz assim, internamente imaginando o gêmeo que faleceu, o falecido diz assim: você veio antes. Então, porque, pelo que o Bert fala, ela tem que considerar depois desses gêmeos, depois desse gêmeo. Então, ela internamente dizendo isso, você veio antes, ela está se colocando no lugar dela. O que você acha? Sim, isso é um fato, mas no caso, quando existe a morte, a pessoa não está presente, ela, além de reconhecer que tem alguém que veio antes que ela precisa incluir essa pessoa. Ela precisa incluir essa pessoa dentro da relação, já que fisicamente essa pessoa não está presente. Então, isso que você coloca de reconhecer que tem um irmão gêmeos e que esse chegou antes é um fato, é muito bem colocado isso, mas essa pessoa tem que estar contida dentro dessa relação. Ela precisa ser reconhecida. Ela precisa ver essa pessoa dentro dessa relação, dentro desse casamento. E é um fato que chegou antes, tá certo. É uma ótima fala essa, Hamilton. Sim. Mais alguma coisa, Hamilton, acerca disso? Não. Tem uma outra pergunta, parece, né? Tem mais uma pergunta, Flávia, por favor? Perguntas no chat, tem mais duas pessoas que levantaram a mão. Eu vou dar a palavra Tá. para os que levantaram a mão e depois termino de ler as perguntas do chat. Tá bom.
eu vou habilitar seu microfone aqui, pode falar. Nádia? Oi, desculpa. Renato, eu gostaria que você explicasse esse parágrafo que fala assim, ó, quando num relacionamento a dois, o cuidado maternal por parte da mulher e a proteção paternal por parte do homem são excluídos através da acentuação unilateral da equiparação adulta, o relacionamento empobrece. Sim. Ele quer dizer com isso o seguinte, Nádia, que quando as pessoas se amam, mas além do amor, elas buscam um no outro, a mulher no homem, o pai, ou o homem busca na mulher a mãe, isso subtrai força desse amor. Basicamente é isso que ele quer dizer. Ou seja, quando um homem busca numa mulher a mãe e ela aceita fazer esse papel, ela coloca em risco esse casamento. Ou seja, se uma mulher busca num homem um pai e ele aceita fazer esse papel, ele assume esse papel de pai, isso coloca em risco a relação dele no casamento. Então, nos casais, quando nós buscamos, além do amor nessa relação, e buscamos nosso pai ou a nossa mãe, isso subtrai força do amor. É isso que ele quer dizer. Ok, compreendi. Obrigada. Ok. Lux, eu vou abrir seu microfone agora, para você poder perguntar para o Nato. Lux, tá aí? Tá aparecendo mais aqui para mim. Alô? Oi. Estamos te ouvindo. Alô? Tá me escutando bem? Vou fazer um teste aqui. Se vocês estiverem escutando bem. Tá bom, sim, então, Lux. Pode falar, querido. Ah, legal. Eu tenho 2 pontos. Um é sobre a infelicidade, que ele fala que eu estava um pouco falhando o áudio aqui, então ele falava que a infelicidade tem uma necessidade e a felicidade tem uma outra necessidade. Aí eu não entendi muito bem. Se puder esclarecer isso para mim, seria ótimo. E outra coisa é sobre o amor. E aí, o amor, ele fala que a gente tem que respeitar o emaranhamento do outro, né? E deixar o fluxo seguir, digamos assim, né? Não anotei nas minhas palavras, deixar um fluxo seguir da alma da pessoa. E aí ele comenta sobre o medo, a nostalgia. Eu queria entender essa relação. O amor tem medo, eu não entendi muito bem. Então é sobre a infelicidade e sobre o amor aí, se puder falar. Tá. O que eu entendo, e agora eu vou compartilhar o que eu entendo sobre o que ele diz sobre a felicidade e sobre a infelicidade. Então, ele diz que a felicidade, ela quer crescer. O que significa isso? Que assim como existem alguns instintos em nós, como o instinto, por exemplo, pela sobrevivência, isso são forças que são intrínsecas, que são inerentes do ser humano, ou da vida, melhor, do que do ser humano, porque isso transcende o ser humano, isso também está em tudo aquilo que é vivo. A felicidade é uma força dessa dimensão, aonde ela por si só, ela está sempre querendo crescer. Por outro lado, a infelicidade é algo que, de uma forma geral, as pessoas vivem mais identificadas com a infelicidade do que com a felicidade. Porque a felicidade, de alguma forma, nos afastam de pessoas que nós amamos dentro da nossa família. E a infelicidade, de uma forma geral, nos aproxima, nos une, porque nos coloca como sendo fiéis ao sofrimento dessas pessoas que nós amamos. Então, o que eu entendo que ele diz é que, da mesma forma que o luto, em algum momento, eu preciso sair do luto,
a infelicidade é algo dessa mesma dimensão. Por mais que eu viva identificado com a infelicidade, em algum momento eu também deveria me despedir dela, deixar ela. Por quê? Porque isso, embora eu me sinta inocente ao ser infeliz por honrar pessoas da minha família, se eu permaneço nisso, eu não posso viver a felicidade, porque a felicidade, ela com muita frequência vem acompanhada de culpa. Portanto, ser feliz exige de nós uma ousadia. E qual é a ousadia? De eu suportar a culpa de me distanciar de alguma forma, né, do sofrimento que muitos da minha família, ou da infelicidade de muitos da minha família. Então, eu entendo isso que ele diz, Lux, dessa forma. Como é mais difícil a gente ser infeliz, embora isso precisa ter um limite, e eu preciso me despedir disso, dessa crença de que eu devo sofrer ou de que eu devo ser infeliz. Sem isso, a felicidade ela não pode crescer. E para ela crescer, eu tenho que ser adulto o suficiente para suportar a culpa que isso me traz, porque de alguma forma me distancia de todos esses. Então, eu entendo isso dessa forma. Pastor, eu lembro que acho que na semana retrasada a gente falou algo semelhante sobre outra coisa que eu não me lembro, mas era no sentido também de que se a gente cresce, uma dificuldade de crescer é realmente sair desse espaço que a gente estava acostumado, mas não só com esse costume no sentido dos nossos vínculos, né? Eu não lembro o que era. Se alguém lembrar e puder falar. Ele fala sobre isso, ele fala sobre a higiene da alma. Quando ele falava sobre a higiene da alma, ele fala exatamente sobre isso. Nós passamos por isso lá atrás. Foi. É nesse ponto que você está se referindo. Mas nesse ponto ele fala também sobre isso, só que agora de outra forma. A moral da história nesse sentido é que tudo que a gente cresce, a gente deixa alguém para trás, que a gente tende a estar apegado a essa pessoa. Sim, o crescimento implica num constante desapego. E aí a gente sente uma culpa. Então, a ousadia de encarar essa culpa do crescimento. Exatamente. Isso o crescimento implica no constante desapego. Exatamente. Tá. E agora, eu queria complementar a questão do amor. Se alguém aqui já refletiu sobre o amor em relação com a paixão, a diferença, porque é uma questão assim dos últimos anos da minha vida, eu venho tentando aprimorar essa percepção entre os dois. E aí eu queria ainda que fosse comentado sobre nostalgia e medo, mas também não quero tomar muito tempo, porque senão eu vou perguntar milhões de coisas. Essas perguntas, eu gostaria, Lux, de dar mais um tempinho, porque eu acredito que no que vem à frente ainda, falando sobre casais, ele talvez vá responder essas perguntas a você. Pode ser? Podemos aguardar. Se até o final okay. isso não, o que nós lermos não responder a isso, você volte novamente com essa pergunta. Pode ser? Tá legal. Nas piores eu te chamo no chatzinho. Tá ótimo, eu vou estar disponível. Então tem mais perguntas? Valeu, obrigado. Imagina, Lux. Tem mais pergunta, Flávia? Renato, a Carolina pede para que fosse melhor explicado por que a curiosidade fere o amor. A curiosidade fere o amor porque ela desrespeita a intimidade de algo precioso que foi vivido. Quando eu sou curioso sobre o que a minha companheira ou o meu companheiro viveu, por exemplo, num outro relacionamento, a minha curiosidade é uma forma leviana de entrar num lugar que é sagrado. Então, isso fere o amor. Como que isso fere? Porque isso desrespeita, a minha curiosidade desrespeita aquilo que o outro viveu.
Então, se eu estou curioso para saber o que a minha companheira viveu num outro relacionamento, eu não estou respeitando aquilo que a minha companheira viveu com o companheiro dela nessa relação. Então, a curiosidade não é algo do qual eu levo a sério. Eu apenas quero me intrometer. Eu sou apenas querendo entrar em algo e desconsiderando que isso é sagrado. Então, geralmente, essa curiosidade fere tudo aquilo que o parceiro ou parceira viveu anteriormente. Bom, e a outra pergunta é a da Cláudia. Gostaria que explicasse melhor a afirmação sobre o ver e o ouvir, a diferença entre um e outro e como ambos se complementam. Tá. Algumas pessoas, elas sentem necessidade na relação de ser vistas. Elas não se sentem vistas, né? O que significa isso? Significa, muitas vezes, que dentro de uma relação, uma das partes, ela não está muito presente. E embora ela, às vezes, olhe para a pessoa que está na frente, ela não está vendo, literalmente, a pessoa na frente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meio até simplista, mas que reflete bem isso. É aquela situação onde a mulher vai, corta o cabelo e fica toda linda, e ela chega em casa e o marido olha para ela e não repara que ela cortou o cabelo, que ela está diferente. Então, essa mulher, ela não se sente vista por esse marido. Por quê? Porque ele, embora esteja olhando ela, ele não está vendo ela. Ele não está atento a ela. Então, essa mulher, ela não se sente vista, né? Eu tenho exemplos nessa situação onde o homem, ele saía de casa com uma roupa e ele voltava para casa com outra roupa, para chamar a atenção da mulher. E a mulher não reparava, ela não percebia. Então, esse homem, ele não se sentia visto pela esposa. Diferente daquela que não se sente ouvida, ou daquele que não se sente ouvido. Por quê? Porque, nesse caso, não se trata de ser visto, se trata de ser ouvido. Então, nesse caso, a pessoa, ela fala algo, ela pede algo, ela demanda algo, e o outro age como se ela não tivesse falado aquilo, como se ela não tivesse ouvido aquilo. Então, nas relações, essas duas dinâmicas, elas estão muito frequentes entre os casais e que refletem com muita frequência enredamentos com o passado, com a família de cada um. Então, a pessoa está lá fisicamente, mas a alma dela não está lá. Então, ela não está presente. Então, ela olha, mas não vê. E também acontece a mesma coisa com o ouvir. Ela está lá, ela tem um diálogo, mas ela está preocupada em falar algo, mas ela não está querendo ouvir o outro, ela não está disponível para ouvir o outro. Então, basicamente, quando o Bert fala disso, ele fala sobre essas duas dinâmicas que são muito centrais nos conflitos entre casais, que ambos refletem uma ausência de presença dentro da relação. Eu olho, mas não vejo, eu ouço, mas não escuto. Espera aí, Renata, agora choveu de pergunta aqui. A Cláudia faz outra pergunta sobre a curiosidade fere o amor. E quando a pessoa, mesmo sem o parceiro perguntar, começa a falar detalhes sobre a sua relação anterior? Perfeito, isso é uma ótima pergunta. Quando isso acontece, eu não deveria ouvir, ou eu deveria pedir para o outro que, por favor, não contasse isso. Que, por favor, preservasse essa intimidade. E eu poderia fazer isso, por exemplo, dizendo: olha, eu tenho muito respeito por tudo que vocês viveram nessa relação. Por favor, preserve isso. Preserve isso. Eu acho demais saber disso. A pessoa, na hora, se frustra, aquela que estava querendo contar, mas em seguida ela vai ter mais respeito por essa nova parceira. Por quê? Porque essa nova parceira vai demonstrar uma atitude de muito respeito para com o passado e a intimidade dele. Então, embora ele se frustre num primeiro momento da companheira ou do companheiro atual não querer ouvir, na sequência surge uma admiração pelo respeito que isso reflete.
A Marisa pergunta aqui, falar da intimidade do casal põe em risco o relacionamento? Sim. Sim, o Bert fala sobre isso com muita frequência. Quando nós expomos a intimidade do casal, quando o casal expõe a sua intimidade, seja num processo terapêutico, ou seja para os amigos, isso fere profundamente, destrói esse algo que é sagrado entre um casal. Aliás, aquilo que é de mais sagrado entre o casal é aquilo que ninguém pode entrar, é aquilo que pertence pura e exclusivamente ao casal, é essa intimidade. Quando eu não respeito essa intimidade, eu perdi o respeito pelo outro. Isso fere a relação gravemente. Mesmo que o outro não saiba disso, a outra parte não saiba. Mas isso está na atitude, e o outro vai perceber isso na atitude. Mesmo que o outro não saiba que a outra parte está comentando sobre essa intimidade. Sim, é uma situação grave entre os casais essa. Bom, eu acho que os demais foram só comentários. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente pode seguir? Tá, ótimo, vamos prosseguir. Oi, Milton. Demorei a perguntar porque não consegui habilitar o microfone. A questão é só uma observação. Aqui no Opinar e Perceber, já que estamos fazendo o estudo como a base do direito sistêmico, a questão da oitiva da testemunha. Às vezes o advogado faz uma pergunta à testemunha, querendo que ela manifeste a opinião dela sobre determinado fato. E o juiz indefere a pergunta, dizendo, não, a testemunha está aqui para falar sobre fato e não sobre o que ela pensa. E o que o Bert vem colocar vem realmente ao encontro do que a lei processual indica e o que o juiz tem a obrigação de velar por ela durante a audiência, que é não deixar a testemunha manifestar opiniões, mas falar o que ela percebeu sobre os fatos ocorridos. Então, aqui a lei não teria nada a ser modificada, mas apenas realmente entendida nessa profundidade que o Bert fala. Muito obrigado, Hamilton, pela sua colocação. Tinha me passado isso, verdade, eu tinha esquecido que tinham feito essa pergunta, e a sua colocação sobre isso é muito esclarecedora. É exatamente isso. O que importa são os fatos, não as observações ou o que acha, as opiniões. Isso só confunde, subtrai, isso não acrescenta nada. Pelo contrário, às vezes fere. Muito obrigado de você trazer essa observação, querido. Ok. Então, agora sim, podemos continuar, Diksha? Ok. Triunfo e ciúme. Quem quer o triunfo, quer a perda. E quem quer o poder, quer a perda. Uma pessoa não é ciumenta porque quer ficar com a outra. Muito pelo contrário. O ciúme é um ato para se livrar do parceiro, na verdade, sem assumir a própria culpa. Assim, pode-se empurrar a culpa no outro pelo fracasso. Quando se olha exatamente para isso, vingança e amor. Feridas no relacionamento de casal são conservadas vivas através da recordação. Parece que estas feridas encobrem algo anterior. Não se teria começado o relacionamento se não tivesse existido algo atraente e uma linda felicidade. Isso também é uma recordação. Poder-se-ia, então, evocar a recordação que está antes da ferida, assim como a posterior à ferida. Com relação à ferida, existe um certo obstáculo, que é o esquecer, isto é, a necessidade de compensação.
Se num relacionamento um parceiro feriu o outro, se ele o ofendeu em sua dignidade, o outro parceiro tem a necessidade de compensação. Então, vai também ofendê-lo para que o equilíbrio seja restabelecido. E como aquele que foi ofendido sente-se no direito e ofende o outro um pouquinho mais. Com isso, a vingança alcança o seu clímax. Porque o outro foi ofendido um pouco mais, pensa de novo numa compensação e faz exatamente o mesmo. Assim, o intercâmbio de ofensas, das ofensas cresce e une os dois, porque não existe solução. O segredo da solução é então que se dose a vingança. A vingança tem que existir, é bem claro, mas a vingança com amor, isto é, uma grande arte. Então, uma pessoa fere a outra. Isso tem que ser retribuído, senão não se respeitaria o outro. Se apenas se perdoasse, isso seria ruim. É preciso que se faça algo de mal para o outro, em memória à sua ferida, algo que lhe doa, mas um pouco menos, apenas um pouco menos. Este um pouco menos permite um novo começo depois da vingança. Após isso, o intercâmbio no bom pode recomeçar. Um novo começo. Existe um segredo. Como é que um relacionamento a dois pode continuar bem depois de uma crise? É um passo bem simples. A gente se permite mutuamente um novo começo, com amor. Para o novo começo, é preciso que não se volte mais ao anterior. Se foi uma crise muito grave, começa-se de novo com apaixonar-se, ficar noivo, casar-se, e com o brilho do primeiro amor. Pode-se buscá-lo de novo. Vou trazer um exemplo de um outro contexto. O marido de uma mulher faleceu. Depois disso, ela murchou, ficou bem magra e estava sempre chorando. Disse para ela que se precisasse de ajuda, podia vir a mim. Mas ela ficou sofrendo ainda um ano inteiro, até me procurar. Então ela se colocou em frente à minha porta e me disse: agora preciso de sua ajuda. Pedi que ela entrasse e se sentasse. Então disse a ela: feche os olhos por uns instantes e volte ao lugar onde a senhora encontrou seu marido pela primeira vez. Lembre-se do primeiro amor. Depois de um certo tempo, a sua face se iluminou e eu disse a ela: foi isso. Ela se levantou e se foi. Tornou a desabrochar e ficar resoluta. A recordação tornou isso possível. Eu me disse: quando o sol se põe, ele nasce de novo. Após cada crise num relacionamento, é necessário um novo começo. Novo começo significa que o difícil agora passou e que não se retorna ao anterior, nem mesmo em pensamentos. Com isso, o modelo ruim rompe. O soltar. O relacionamento de casal se desenvolve através do soltar, de soltar os sonhos. A felicidade almejada não tem o mesmo valor. O primeiro sonho que deve ser deixado é o seguinte: agora encontrei o que me faltou quando criança. É o sonho da criança que finalmente encontrou a mãe, que preenche tudo. Isso é válido tanto para os homens quanto para as mulheres. O apaixonar-se começa quando a criança, no homem ou na mulher, imagina no parceiro a mãe ideal. Por isso também é cego, pois no apaixonar-se, o outro não é visto como a pessoa que ele ou ela é. Depois é que se aprende lentamente a ver o outro como ele é e amá-lo como ele é. Isto é, de um lado, um processo de morte. O relacionamento de casal é sempre um exercício para a morte, para o soltar. É, na verdade, a experiência mais intensa de unidade, mas permanece sempre incompleta, porque atrás disso espera uma outra unidade,
uma maior, para a qual nós nos desenvolvemos. Eu a denomino algumas vezes de origem. É a base da qual a vida emerge. Homens e mulheres emergem juntos daí, mas de modos diversos mergulham de novo para ele e lá se tornam um. O relacionamento se desenvolve para uma unidade maior. Isto é tanto um processo doloroso quanto de realização. As crises que acontecem nos relacionamentos a dois são parte desse processo de morrer. Mas a morte é um processo da vida, pode-se ver assim. Algumas vezes é assim, se morre cedo ou se solta muito cedo. Isso tira a plenitude desse processo. Portanto, tudo no seu tempo. A separação. Uma boa separação dá certo quando os parceiros dizem um para o outro: eu amei muito você. O que dei para você, dei com muito prazer. Você também me deu muito. Vou guardar isso com honra. Assumo a minha parte da responsabilidade pelo que não deu certo conosco e deixo a sua com você. E agora deixo você em paz. Então separa-se e cada um segue o seu caminho. A separação humilde. Participante. Você disse, quando um casal se separa, o que realmente levou à separação é um segredo. O segredo deve ser desvendado ou deve permanecer um segredo? Hellinger. Gostaria de explicar-lhe o pano de fundo. Quando existe uma separação, procura-se frequentemente um motivo. Quando se procura um motivo, tem-se a ideia. Se tivesse sabido o motivo, poderia ter impedido a separação. Dessa forma, a procura do motivo é dominada por uma ideia de poder. Quando renuncio a procurar um motivo, sou obrigado a me submeter a um destino que não compreendo. Se faço isso, tenho uma outra possibilidade de me expor à separação e também de me expor ao parceiro do qual me separo. Aí não existem mais discussões. Reconhece-se. Aconteceu algo e não está em meu poder mudar isso. Quando houve uma culpa que levou à separação, o que levou à culpa também não está em nosso poder. Então se acabam essas diferenciações e isso promove a paz. É o que quero dizer quando falo de um segredo, e isso deve ser reconhecido. A dor da separação. Quando um relacionamento se dissolve, está ligado sempre a uma profunda dor. É importante que ambos os parceiros cedam à dor. Muitos parceiros se esquivam da dor ao invés de ceder a ela. Por exemplo, através de censuras ou procura da culpa. Quem é o culpado? Sou eu ou outro? Por trás da procura de uma culpa ou das censuras, atua a ideia de que poderia ter sido diferente ou poderia ser revertido. Mas a corrente da vida flui para frente, não para trás. Quando se trabalha com um casal que se divorciou, então ajuda-se aos dois na tristeza. Os dois se amaram muito, senão não teriam se casado. Deixa-se que os dois vejam de novo o começo e o amor bem profundo que tiveram e como lhes dói a separação. Então, talvez comecem a chorar. A dor não suprime a separação, mas depois não existirão mais censuras. Então, há respeito. E o casal, embora tenha se separado, fica unido como pais de seus filhos. Diksha, vamos fazer um intervalo para criarmos espaço para perguntas ou para colocações. A Mari está perguntando aqui, Renato, e quando todos os filhos de um casal ficam solteiros, existe aí um emaranhamento? Pode ser que sim. Não necessariamente, mas tem chance de ter aí emaranhamentos.
mas é uma pergunta vaga e eu também não consigo dar uma resposta muito precisa. Isso teria que ser visto como tal. O Lucas está pedindo aqui para falar sobre a paixão, porque travou na hora para ele. Tá bom. Então, o Bert fala um pouco mais sobre isso ali. Então, ele fala que existe uma grande diferença entre paixão ou enamoramento e amor. Paixão não é amor. Na paixão, existe uma ilusão de que quando eu encontrei alguém, eu vivo a sensação de que agora eu encontrei aquilo que faltava na minha vida. E isso é uma vivência infantil que toda criança tem em relação à mãe, né? De quando encontra a mãe. Então, assim, na paixão ou nesse enamoramento, eu não amo o outro, porque eu não conheço o outro, eu não sei quem é o outro. Eu apenas vivo essa sensação de que eu encontrei aquilo que me faltava. Eu apenas vivo a sensação de que agora está tudo certo, de que agora está completo, de que agora algo ficou pleno. E eu tomo isso e eu vivo isso como algo que eu não quero soltar. Eu tomo isso como algo que eu agora achei e que eu procurava e agora eu achei e eu não solto mais. Por isso a paixão ela é vivida dessa forma tão intensa, ela é vivida dessa forma tão com uma sensação de que eu não posso me separar do outro. Eu tenho que viver e estar o mais próximo do outro possível, o tempo todo. Porém, o que acontece é que à medida que o tempo passa, eu começo a conhecer o outro. Eu começo a ver o outro como o outro é. Eu começo a perceber que o outro pertence a algo. E eu começo a me frustrar com isso. Porque eu percebo que o outro não é tão perfeito como eu imaginava. Eu começo a perceber que o outro não está à disposição de tudo aquilo que eu necessito por ele. Então, no amor, eu agora começo a aceitar o outro, porque eu quero permanecer com o outro, mesmo o outro não sendo perfeito, eu aí começo a vivenciar o amor, que é aquele sentimento que me permite aceitar o outro, mesmo que o outro não seja do jeito que eu imagino, ou do jeito que eu sonhava. Então, aí eu tenho a possibilidade de viver o amor, que é a capacidade que todos nós temos de aceitar o diferente. Mas isso vai exigir algo de mim. Vai exigir que eu diga sim ao outro. Vai exigir que eu diga sim ao perceber que o outro tem emaranhamentos. Vai exigir que eu me despeça da minha fidelidade aos valores da minha família e que eu aceite o outro e a família do outro com outros valores. Por isso, o amor me faz crescer. Por isso, o amor exige de mim uma despedida de muitos valores e questões da minha família de origem. Então, só aí eu posso vivenciar o amor. Mas, de qualquer forma, como o Bert diz aqui nessas partes que acabamos de ler, o amor é uma experiência de morte, porque é uma experiência de despedida. Constantemente, ao vivermos o amor, nós estamos vivendo essa sensação de despedida, seja porque isso me obriga a me despedir de dinâmicas na minha relação com a minha família de origem, seja porque o amor me obriga a perceber que o outro não pertence a mim e é que eu vou ter que, em algum momento, me despedir do outro, seja porque o outro morre ou porque o outro pode ir embora. Então, o amor constantemente nos coloca em contato com a morte. E isso é uma coisa natural da vida. A morte é uma coisa natural. Mas por que isso, muitas vezes, é difícil de ser encarado? Também essas dinâmicas no amor são difíceis de serem vivenciadas. Mas, basicamente, é sobre isso que ele está falando. Renato, a Clara pergunta se isso é o segundo amor, se é o amor à segunda vista.
Sim, de alguma forma, sim. É o amor à segunda vista. O amor à primeira vista, na verdade, teria a ver muito com a nossa relação com os pais. E o amor à segunda vista tem a ver com isso, com o amor que nós vamos vivenciar agora por alguém de fora. Sim. O Lux pede para você falar também sobre o medo e amor. O medo e o amor caminham juntos. Não tem como isso não ser separado. Porém, eu só vivencio o medo quando eu não estou entregue a ele. Como o Elbert explica ali na comparação. Quem vai para a guerra, quem está no front, não está com medo, está lutando, está vivendo aquilo. Agora, quem está lá atrás e olha por aquilo que vai ter que viver, esse está com medo. Então, o medo e o amor, eles caminham juntos. Só que, quando você está com medo, você não está entregue ao amor. Se você está no amor, você não está vivendo medo. É a mesma coisa de estar no rio. Você olha para o rio e fica pensando como seria nadar. Você não está no rio. Amar significa você se jogar e viver, nadar, viver o fluxo da vida. Então, o amor, ele faz parte, o medo, ele faz parte do amor, mas é como se ele fosse uma etapa anterior onde eu ainda hesito em me entregar, porque no momento que eu me entrego, o medo desaparece. Renata, a Marisa pergunta aqui se você pode esclarecer sobre o soltar e o processo de morte no relacionamento a dois. Sim. O Bert, ele fala para mim o Bert consegue falar sobre isso de uma forma tão bela que eu me sinto até constrangido de querer explicar isso. Mas, de fato, eu me sinto constrangido. Mas eu vou tentar falar, às vezes, com outras palavras, as pessoas queriam uma imagem. Por que o Bert fala que o amor é um soltar e que tem a ver com morte? Porque, assim, o amor começa... O que precede ao amor é a paixão. É uma ideia infantil de que eu encontrei a plenitude. É uma projeção da nossa relação com a mãe, né? Ou de um encontro com a mãe. Mas à medida que o tempo passa, eu vou percebendo, como eu disse anteriormente, que o outro não é exatamente como eu gostaria que fosse. Mas porque eu amo essa pessoa, eu abro mão de valores, de crenças, para poder permanecer com essa pessoa. À medida que o tempo vai passando, isso vai exigindo cada vez mais de mim esse respeito, esse desprendimento do outro. À medida que o amor ele vai amadurecendo, com o passar dos anos, aqueles que têm um longo relacionamento, ele vai percebendo com o passar dos anos que quanto mais ele se relaciona com o outro, mais ele tem poder, não tem poder sobre o outro. Quanto mais o tempo passa, mais ele vai percebendo que o amor implica em eu libertar o outro, em eu deixar o outro livre. Ou seja, quanto mais eu vou fundo no amor, mais eu me aproximo daquele amor mais pleno, que transcende a minha ligação exclusiva com o outro e que me une a um amor muito maior e mais profundo, que é esse amor criativo que o Bert fala. Então, parece que esse amor que nós desenvolvemos na relação afetiva com uma pessoa, ele é um caminho que me conduz a esse despreendimento, a essa despedida, a esse movimento de morte, mas que me une a algo muito maior, que não é mais agora individual, e sim, eu me entrego e me uno a essa coisa muito maior que o Bert chama de força criativa. Então, essa força criativa, como ele diz, poderíamos também falar
de um amor universal ou do amor incondicional, onde quando nós amamos muito profundamente alguém, a gente quer ver essa pessoa feliz. E se isso implica que ela siga a vida dela, eu estou disposto a isso. E eu faço isso com amor. Porque para mim é mais importante ver essa pessoa feliz do que ter essa pessoa para mim. Então, à medida que o amor cresce, à medida que nós meditamos em cima do amor, eu vou me deparando com isso, que eu preciso me despedir desse apego, dessa posse. Ou seja, isso tudo tem a ver com morte, tem a ver com separação, tem a ver com despedida, para que eu possa viver algo que transcende a isso, que é o amor universal, o amor pela vida como ela é, o amor pela força criativa de onde todos nós viemos. Me sinto ousado em querer falar sobre isso diante do Bert, que fala tão melhor sobre isso. Mas foi muito esclarecedor. O Renato. Oi. Nessas explicações, pela fala do Bert, pela teu esclarecimento aí, a gente percebe que a fala popular está errada, né? A gente deve fazer uma correção, fala que o amor é cego. Na verdade, cego é a paixão que vem antes. Depois, quando se descobre, se aceita realmente como se é, aí é que chega o amor. Então, o que a gente deve falar é que a paixão é cega, o amor, ele tudo vê. Perfeito. E eu acrescentaria ainda algo, que o amor é cego, que a paixão é cega e o amor, ele é o início da nossa visão, da visão que nos coloca diante de ver algo muito profundo e muito amplo sobre a vida, sobre as dimensões da vida. Sim, mas é um crescente, é um olhar. Quanto mais eu amo, quanto mais eu me entrego ao amor, é como se a vida vai ficando mais clara, o sentido da vida vai ficando mais clara, embora ele nunca se revele plenamente a todos nós. Sim, grato. Flávia, o nosso horário, né? Já deu o nosso horário, pelo chat não tem mais pergunta, então eu acho que está tudo certo. Alguém mais, alguma consideração? Tá. Podemos finalizar, então. Tá, então eu gostaria de, antes de passar a palavra ao Milton, agradecer a você, Flávia, de você nos ajudar. Muito obrigado, foi perfeito. Gostaria de dizer boa noite a todos. Obrigado a Diksha por mais uma vez fazer uma leitura tão linda. E agora eu digo boa noite e devolvo a palavra ao Hamilton. Muito obrigado, Renato, muito obrigado, Flávia, Diksha, e a todos que estiveram presentes. Uma boa noite. Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.